compartilhar aqui. Então vamos lá. Então tá todo mundo vendo a tela aí, pessoal? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Então, fora esses procedimentos de amostragem que envolvem métodos probabilísticos, porque aí você vê, né? Você tem razão de um elemento para cada tamanho da amostra, você está vendo proporção por extrato. Então isso aqui envolve procedimentos de amostragem, né? Mas por meio de métodos probabilísticos. E aí você tem o segundo caso, né? De amostragem, que é a amostragem, né? Que envolve métodos não probabilísticos. Ok? E aí existe muita discussão se é um procedimento válido, né? Então, mas na verdade eles são métodos não probabilísticos, mas são válidos, né? Só que quem utiliza muito esse método, né, é mais voltado para aquela parte da pesquisa qualitativa, né? Então existe sim uma justificativa teórica para isso, né? De que e é válido sim os métodos não probabilísticos, tá bom? Então é uma condição aí válida sim para que nós possamos fazer pesquisas. Você vai trabalhar muito mais isso na pesquisa qualitativa. Agora, na pesquisa quantitativa não. Na pesquisa quantitativa você tem que considerar um desses métodos, né, ou procedimentos de amostragem. A, a mais aceita é a amostragem aleatória simples, mas se você conseguir justificar, né, nos seus procedimentos metodológicos da tua pesquisa, aceita-se a amostragem sistemática, a amostragem aleatória estratificada também e a amostragem por conglomerado, né? Então você tem um respaldo teórico para utilizar esses métodos de amostragem. E também tem para os não probabilísticos, mas só que na pesquisa qualitativa, né? Então, dentro desse processo de amostragem que envolve métodos não probabilísticos, está aí, na verdade, a amostragem acidental. A amostragem acidental. Existe também a amostragem intencional. A amostragem intencional. E aí você vê que até os próprios nomes, né, já nos deixam assim meio com dúvidas, né, quanto à aplicação desses procedimentos. E aí também nós temos o procedimento de amostragem por cotas, tá bom? Amostragem por cotas. Por cotas. Pronto. E aí a gente faz esses aqui, 3, e a gente fecha esse assunto, né? Então vamos lá. Amostragem acidental. Amostragem acidental. Vamos lá. Então, na amostragem acidental, nós temos que entender que nós temos uma amostra que é formada por aqueles elementos que vão aparecendo, né? Elementos que vão aparecendo, que podem ser obtidos até completar o número desejado de elementos da amostra. Geralmente é utilizado em pesquisa de opinião,
que os entrevistados são acidentalmente escolhidos, ok? Então, qual seria o exemplo, por exemplo, de uma amostragem acidental? Então vamos lá. 12.6.6 amostragem acidental, ok? Então, imagina que você tá lá interessado em fazer uma pesquisa de opinião, né, sobre alguma temática, né? Por exemplo, você é a favor do aborto, né? É um tema muito polêmico. E aí o que acontece? Você vai e se coloca na frente da porta de um supermercado, né? Você tá aí, tá interessado em fazer uma pesquisa de opinião sobre o aborto, e aí você vai e se coloca lá na frente da porta do supermercado. Você se dirige ali pro Ibarac ou, né, para qualquer desses supermercados aí de Tomé Açu, né? Também tem agora o novo que foi inaugurado lá em Quatro Bocas. E aí você se coloca lá na porta de entrada. E aí você tem, por exemplo, que você deseja verificar a opinião de 50 pessoas. E aí você se coloca lá na porta do supermercado. E conforme vai chegando uma pessoa, e aí você pergunta, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Você está interessado em participar de uma pesquisa de opinião sobre um determinado tema que nós estamos trabalhando? E aí a pessoa aceita. Então você vai ficar isso daí até durante o dia. Aí se você tiver muita sorte, né, você fecha até na primeira parte do dia. Tendo um pouquinho menos de sorte, você fecha à tarde. Ou com mais trabalho, você fecha à noite. Então esse é o tipo de amostragem acidental, onde você vai se colocar lá na porta de um determinado supermercado. E aí você quer, na verdade, saber a opinião dessas pessoas sobre um determinado tema. Deu para entender a amostragem acidental? Ok, turma? Não tem outro exemplo que caracterize isso, não? Amostragem acidental, vamos lá. Só pode definir o termo. Tá, amostragem acidental, né? Na verdade, a amostragem acidental trata-se, vamos definir o termo, vou pegar a definição aqui. Amostragem acidental. Quer que eu escreva ou quer aproveitar gravado? Vou escrever. Amostragem acidental. Definição. Trata-se de uma amostra formada por aqueles elementos que vão aparecendo. Veja bem, não está incluso aqui o termo vão aparecendo aleatoriamente. Não, que vão aparecendo, né? Repito, você está querendo uma pesquisa de opinião e se coloca lá na frente da porta de um supermercado. Então você vai lá estudar aquele tema e define, não, eu quero entrevistar a opinião de 50 pessoas. E aí dentro dessas 50 pessoas, você na verdade vai trabalhar a opinião de cada uma delas, se favorável ou desfavorável a um determinado tema, né? Que vão aparecendo, vírgula, que podem ser obtidos até completar o número desejado de elementos da amostra, ok? Então essa é a pesquisa acidental. E veja bem, não tem um processo de amostragem probabilístico, tá? Como nós definimos bem aqui, ó.
Ele vai entrar nessa categoria aqui, ó, de métodos não probabilísticos. Então, deu para entender essa definição, né? Sim, Então, professor, mas só aplicaria nesse método de pesquisa, de amostra, aliás, só dessa forma? perfeito. Ou seria... Só nessa forma de pesquisa, pesquisa de opinião, ok? Ok, professor, entendi. Então é nesse sentido que você vai trabalhar, ok? Porque naquelas outras, professor, a gente tem aquelas fórmulas lá, né? Aquele método que o senhor nos ensinou, né? Para poder escolher os participantes, né? Para poder fazer a pesquisa. E nesse aí a gente não escolhe, a gente vai recebendo, vai chegando Perfeito. e vai recebendo as. Isso. É não probabilístico. É não por isso que ele é não probabilístico. Existem muitas críticas, mas na verdade ele é válido, né? Ele é válido. Existe, na verdade, literatura científica que atesta a validade desse método, né? E você vai usar isso na pesquisa qualitativa. Quer um exemplo onde é usado muito a pesquisa por amostra acidental? É o marketing. No marketing. Então você divulga. Faz sentido mesmo. No marketing. Então você vê aí, né? Até a aplicabilidade na área do marketing, no campo do marketing, ela é muito utilizada. Até porque você está ali com a intenção de influenciar, né? Aquele público. Então você se utiliza da amostra intencional. E aí de repente alguém pode questionar, mas poxa, mas como essa pesquisa? Não. Aí ele vai descrever lá no procedimento metodológico dele. A pesquisa se utilizou de uma metodologia que inclui o processo de amostragem acidental. Referências: fulano, beltrano, etiol, 2000 e tanto. Né? Então é assim que você faz uma pesquisa, principalmente acadêmica. Então pode ser que de repente você trabalhando no campo do marketing, você precise trabalhar com uma amostra acidental. E detalhe, né? As equipes de marketing, elas são muito dinâmicas, né? Elas não vão se prender a um processo muito trabalhoso, né? Rigoroso. E aliás, na verdade, a gente sempre orienta que se passe por esse processo demorado, rigoroso, trabalhoso, para que você possa dar mais validade. E aí uma pesquisa dessa de amostragem acidental, ela vai sofrer críticas, obviamente. Mas só que o cara tem justificativa na literatura, ele usou. E daí? É pesquisa de opinião, é no marketing. E aí ele vai. E aí quando ele. E também tem aquela situação, né? De tanto você ficar falando e jogando na mídia determinada propaganda ou resultado, acaba que a população aceita aquilo, por ficar tanto em moda, aquilo acaba influenciando. E o marketing usa muito isso, ok? E aí até tem aqui. Também, professor, em supermercado, né? Quando tem Perfeito. alguma marca, né? Que fica oferecendo para provar o produto, né? Ver se o produto Isso, exatamente. E se você muitas das vezes quer ter uma percepção rápida, né? Como o Jordi falou, do teu produto que está exposto numa prateleira ou que seja numa vitrine, você tem uma percepção rápida da opinião quanto à aprovação ou desaprovação desse produto, você usa uma pesquisa por amostragem acidental rapidamente, ok? Pode ter crítica? Pode, mas ela tem respaldo sim na literatura científica. E aí ainda tem mais aqui na definição, né? Geralmente, né? E quando fala geralmente, né? Até responder agora a pergunta da colega, né? Quando se fala geralmente, não significa que é só na pesquisa de opinião, né? Mas na maioria das vezes é na pesquisa de opinião. Mas geralmente utilizada. Então deve sim a ocorrer situação em que ela não é usada somente na pesquisa de opinião. Então geralmente utilizada em pesquisa de opinião, em que os entrevistados são
acidentalmente escolhidos. Eles são acidentalmente escolhidos, porque chega a pessoa, aí você se identifica, boa tarde, nós estamos com uma temática que está sendo estudada e nós gostaríamos de obter a sua opinião. Você, por gentileza, quer participar da pesquisa, ou você tem interesse, né? E aí tem também toda uma metodologia que a gente tem por trás no planejamento da pesquisa, de como abordar as pessoas. Tudo isso, quando você está fazendo o seu TCC, ou a sua dissertação, ou o seu artigo, você descreve, né, até a forma de abordagem desse entrevistado. E aí tá, então é isso, né? Uma outra ideia, por exemplo, hoje quase não se vê isso, mas muito a gente vê em programas de rádio, né, aonde o radialista levantava uma determinada enquete, sobre determinado tema, né, polêmico e atual. E aí ele dizia: ligue para o rádio e dê a sua opinião sobre essa situação que está acontecendo. E aí a pessoa colocava lá: sou favorável, outros desfavoráveis. E ao final do programa ele divulga o resultado: olha, nosso programa de hoje, que abordou sobre o tema polêmico atualmente discutido no Brasil, tivemos o resultado dos nossos participantes que ligaram, e tantos por cento são favoráveis a determinada situação. Então é um outro exemplo aí de uma pesquisa por amostragem acidental. Então, conforme as pessoas vão ligando e colocam a sua opinião, ele não planejou, né? Aquela pessoa, não é um processo amostral. Ela vai chegando por acidente e aí ela registra a sua opinião. Deu para ficar bem claro, pessoal? E na avaliação também, professor, de aplicativos, né? Que geralmente é feita isso. Exato. Avaliação de aplicativo também. Quando a gente, né, envia lá, eles mandam dar uma nota, geralmente de 1 a 5, né? Uma escala Likert lá, né? É uma escala Likert onde você vai, onde 1 muito desfavorável, né? E vai a 5 muito favorável. E aí eles estão coletando aquilo por amostra acidental, porque muitas pessoas na verdade elas vão decidir se querem participar ou não daquilo. Então também é um bom exemplo de amostragem acidental. Tá aí, ó, fugindo do que realmente, né, geralmente é utilizado na pesquisa de opinião, mas também para resposta quanto à aceitabilidade de um produto. A amostragem acidental está sendo usada aí, né? Como foi falado pelo colega, né? Aquelas pesquisas que buscam avaliar a aceitabilidade quanto ao uso de um determinado aplicativo, software ou uma atualização, né? Sempre sai aqui no computador, aqui embaixo também no meu. Aquilo ali, né? A gente nunca responde. Mas é legal, olha. Mas é muito bom. Ok, pessoal? Então vamos lá para 12.6.7. E dentro desses processos de amostragem não probabilísticos, nós temos aqui também a amostragem intencional. Olha como até os nomes, né, já nos deixam desconfiados, né, de uma pesquisa, mas ela tem validade, né? Amostragem intencional. Ela é muito semelhante à amostragem acidental, mas ela tem agora uma diferença. Lembra que você, na amostragem acidental, você se coloca, por exemplo, numa linha telefônica e aguarda a resposta dos ouvintes que estão ligando ali, né? Vamos supor uma enquete num programa de rádio. Numa outra situação que você quer opinião sobre uma temática, aí você está lá na porta do supermercado. Essa é a amostragem acidental. Então, ou seja, você não tem um controle sobre essas pessoas que vão chegando, né? Ou esses elementos que vão surgindo para que você possa coletar informação. Agora, na amostragem intencional, ela é semelhante à acidental, mas só que ela tem um diferencial.
você vai se posicionar lá perto de um público de interesse. Ok? Então, ok. Então vamos supor que agora você quer fazer uma pesquisa sobre por exemplo, sobre a aceitabilidade, né, na verdade, de um determinado produto cosmético. Vamos supor agora. E aí, se você quer fazer uma pesquisa sobre a aceitabilidade de um determinado produto que é um cosmético, aonde você vai se colocar para fazer essa pesquisa? Pergunto. Entre as mulheres, né? Boa. Tu já começas a afunilar o teu nicho de pesquisa, né? O teu campo de pesquisa entre as mulheres. Mas só que homens também usam. E olha, tem homens que são muito mesmo, né? Por dentro dessas questões aí, Boticário, Avon, né? Avon até fica bem de lado, fica mesmo de Boticário para Natura. Então assim, né? Ainda ficaria muito digamos assim, disperso. Então, se eu quero saber, na verdade, o ponto de vista, eu quero fazer uma pesquisa sobre a aceitabilidade de determinado produto, que é um cosmético, aonde você ficaria lá, plantado para receber essa opinião? Eu ficaria na frente de um salão. Era você, isso mesmo, pronto, na frente de um salão de beleza. Exatamente, é o exemplo até do livro que eu estou aqui trabalhando. Muito bem, é a amostragem intencional. Então, olha só, qual é a intenção? A intenção aí do pesquisador é pegar um público. Agora veja bem, no supermercado, lá na porta, vai chegando. Ele não tem assim nenhuma ideia sobre aquele público, quanto à formação, quanto a escolaridade, né? A escolaridade e formação é a mesma coisa. Quanto a nível socioeconômico e qualquer outra característica desse público que chega para responder, né? Acidentalmente. Mas na amostragem intencional, não. Veja bem, você está na porta de um supermercado. Bora lá para a amostragem acidental. E aí vai chegar ali jovens, chegam idosos, chegam crianças, né? Sejam pessoas bem idosas, então de vários níveis socioeconômicos. Então essa amostra é acidental, você não tem esse controle. Vai chegando pessoas, né, que até você completar o número de elementos daquela amostra que você quer estudar. Na amostragem intencional, não. Eu não posso ficar somente num supermercado, porque é um público diversificado. E quando eu me coloco... É mais tendenciosa, né, professor? Hein? Essa amostragem intencional, ela é mais tendenciosa, né? Perfeito, perfeito. Ela tem um aspecto de tendenciosidade, né? Mas é uma tendenciosidade que atende aos propósitos da pesquisa. Muito bom, ela é tendenciosa, sim. Mas só que ela tem um propósito metodológico, atender um determinado objetivo da tua pesquisa. Agora, e aí que é o detalhe, veja bem, que se você vai fazer, você pode fazer até um processo de amostragem intencional, sabia? Numa pesquisa eleitoral. E aí que é o problema. Então vamos supor que, por exemplo, você tem votos, né? Opiniões favoráveis, você quer saber a intenção de votos a um determinado candidato. Você pode usar até uma amostragem intencional. Por exemplo, você sabe que quando que envolve, por exemplo, uma questão política, há sim questões sociais de interesse, né? Por exemplo, uma população mais carente, ela tem uma preferência por candidatos que pelo menos ela espera que venha atender a esse perfil da população. Então, obviamente que você tem a massa
né, de uma determinada localidade ou nível socioeconômico, que ela vai em massa para um determinado candidato. E aonde você vê um outro lado da população que tem outras características, que ela vai em massa também para outro candidato, que ele, pelo menos, é o anseio de que sejam atendidas essas necessidades e anseios desse público. Então veja bem, eu posso usar uma amostragem aparentemente probabilística ou estratificada, mas com pano de fundo intencional. Então vamos lá, se eu fizer uma pesquisa eleitoral, tem determinado candidato, mas se eu me concentrar somente numa determinada área da cidade, vamos lá, se eu for em bairros nobres e me concentrar só ali para fazer a pesquisa eleitoral, eu já tenho aí uma amostragem intencional. Mas só que para os propósitos, que é de buscar a intenção de votos na cidade, ou no estado, ou no Brasil, ela não serve. E aí ela vicia a pesquisa. Ela traz um resultado enviesado. Deu para entender, pessoal? Então quer dizer, o cara pode usar lá na pesquisa dele, né, um pano de fundo que na verdade descaracteriza. Ele pode estar até metodologicamente até caminhando, né, justificando aquele procedimento dele, mas só que para o resultado que se deseja alcançar, ela não serve. Agora não. Então eu quero falar sobre produtos de beleza, de cosméticos. Então você se posicionaria na frente de um salão. E na frente de um salão, você inclusive pode entrevistar homens, você pode entrevistar mulheres, você pode entrevistar adolescentes e você pode entrevistar também pessoas mais idosas. Pronto, então ela é intencional. Vamos lá, se eu quero, por exemplo, verificar, por exemplo, eu quero verificar fazer uma pesquisa, aonde essa pesquisa me traga o perfil de profissionais na área do direito. E eu quero usar uma amostragem intencional. Aonde eu ficaria plantado até coletar o tamanho da amostra? Em frente a um fórum. Perfeito, fórum. Só que aí detalhe, mesmo num fórum também, poderia ser um fórum, mas no fórum eu tenho lá pessoas também que estão lutando pelas suas causas, né? Tem lá também promotor lá e tem outras situações, você vai encontrar outro público. Poderia ser o fórum. De Ciências Jurídicas? Hein? Em frente ao Instituto de Ciências Jurídicas? Também, muito bom. Já começou a funilar. É bom, é bom. Mas se eu quero... Tá, legal, mas é isso que é bom. Já começa a melhorar. Mas se eu quero estudar uma temática sobre o perfil de profissionais do direito, que tal se eu fosse lá na OAB? O que vocês acham? Era a minha segunda opção de... Pois é, na OAB. Vamos lá. Um exemplo. Se eu quero estudar os egressos do curso de administração, então onde seria um local que eu pudesse ficar plantado lá e eu sei que eu vou coletar informações sobre os egressos? Então, no curso de administração, aonde você ficaria plantado para coletar essas informações? Seria na coordenação do curso, professor? Digamos que são os profissionais que já estão aí formados, que estão atuando na área, né? E você quer o perfil. Aonde você poderia fazer essa pesquisa? No Conselho Regional de Administração. Deu para entender? Sim.
E aí você vai ter como fazer um levantamento a respeito desse perfil do profissional que está, né, atuando na área de administração. Então, sempre você olha. Então, essa tua amostragem é intencional, porque você quer trabalhar só com aquele público. Porque as variáveis envolvidas no estudo só se respondem por aquele público ou por aquela população específica. Então, nesse caso, se justifica a amostragem intencional, que, como o colega falou, ela tem um quê de tendência, né? De tendenciosidade. Mas essa tendenciosidade, ela é saudável, né? E aí... Por exemplo, não teria sentido, né, professor, a gente estudar esse último exemplo que o senhor falou aí sobre os profissionais da administração em frente a um hospital, né, por exemplo. Isso, perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Que ficaria também... a questão do hospital ficaria... no caso, se eu quisesse estudar, né, a profissão de médicos, seria também semelhante à intenção, né, o exemplo como o colega colocou, né, ficaria em frente ao fórum. Você vai encontrar muitos advogados, mas se eu quero a massa mesmo, além de me concentrar lá na frente do hospital, porque no hospital eu teria muito também enfermos, né, teria outros profissionais. Então, se fosse voltando agora para o caso do profissional médico, eu iria também lá, né, para... Qual é o Conselho dos Médicos? Como é? Conselho Federal de Medicina. Conselho, né? Conselho Regional de Medicina. Perfeito. O CRM ou o CFM. Perfeito. Da mesma forma também, qualquer profissão. Legal. E aí eu consigo me garantir que eu tô, né, em frente, me posicionando ali para alcançar esses profissionais. Eu quero a opinião desses profissionais. Então justifica-se a amostragem intencional, ok? E aí, né? Seria mais demorado, né, professor? Poderia até encontrar alguns dos profissionais em alguns lugares, né? Mas a pesquisa ia ser mais demorada, né? Até alcançar o objetivo. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso. E também assim, olha, se você tem utilizando o processo de amostragem intencional, aí tudo é conversa, né? Uma pesquisa, ela é uma arte, né? Onde você tem que, na verdade, ter muita desenvoltura. Se você tem uma amostragem intencional, onde você quer estudar o perfil dos egressos, né? Do curso de administração no estado do Pará. Então você vai ao Conselho Regional de Administração e aí você pode falar com o presidente do conselho, certo? E aí ele lhe passa os contatos, ou uma lista de e-mail, uma lista de telefone, ou ele vai te indicar um dia de reunião, e aí você vai mais fortemente, né, para alcançar aquele teu propósito de ter esse ponto de vista a respeito do perfil desses egressos. Então, né, mas você está se utilizando uma amostragem intencional. Então, quando você tem o conhecimento desses procedimentos metodológicos, você começa a ter vários insights da tua pesquisa, né? Então você começa a ver, olha, se eu for por esse lado, vai ser mais difícil para mim. Mas se eu for por esse outro procedimento de coleta da amostra, eu vou ter mais facilidade. Então, dependendo lá do teu objetivo geral na tua pesquisa, tu estabelece o teu procedimento de coleta de amostragem, né? De coleta da amostra. E aí você vai ver qual é o melhor. E, obviamente, que você justifica na literatura lá o procedimento utilizado, tá bom? Detalhe, quando você for fazer o seu TCC, que você se utilizar de um processo de amostragem, tudo isso você vai ter que estar detalhando e apresentando as referências lá. Olha, nós utilizamos o cálculo da amostra, se for um método quantitativo. E depois procedemos a este processo de amostragem. Se você faz isso, você escreve o seu TCC se defendendo na banca, né? Aí você, na verdade, o avaliador vai dizer, não, realmente a pessoa tem propriedade no que está falando. Ela seguiu criteriosamente o processo de amostragem, os seus procedimentos metodológicos. E quando você faz isso, né,
você vê que a tua própria pesquisa ela fica bem organizada, bem didática, ela é mais rápida, ela é trabalhada com mais objetividade. Então isso aí é muito legal, ok? Então esse é o exemplo, tá bom, da amostragem intencional. E aí a gente fecha agora essa disciplina, o conteúdo, né? Deixa eu colocar a definição aqui dessa amostragem intencional. Depois eu vou passar para vocês. Mas diz assim, olha. Definição. De acordo com determinado critério, é escolhido intencionalmente um grupo de elementos que irão compor a amostra. O investigador dirige-se intencionalmente, e aí essa palavra-chave, intencionalmente, a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião. Aí, por exemplo, em uma pesquisa sobre preferência por determinado cosmético, o pesquisador dirige-se a um grande salão de beleza e entrevista as pessoas que ali se encontram. Pronto, essa é a definição de amostragem intencional, ok? E aí a gente vai agora pro último procedimento de amostragem, nosso tópico 6.8, amostragem por cotas. Então vamos lá, amostragem por cotas agora. Um dos métodos de amostragem mais comumente usado em levantamentos de mercado e em prévias eleitorais é o método de amostragem por cotas, que envolve 3 fases, ok? Então vamos lá. Ele é comumente usado em pesquisas de mercado, tá? Em levantamento de mercado e em prévias eleitorais. Então vamos lá. Primeiro passo que se faz num processo de amostragem por cotas é classificação da população.
em termos das propriedades que se sabe ou se presume serem relevantes para o estudo. Segundo ponto, determinação da proporção, ou seja, o percentual, né, da população para cada característica, da população para cada característica, ou seja, também pode ser chamado de propriedade relevante ao estudo. Segundo ponto, né? Três, fixação de cotas. Fixação de cotas para cada observador ou entrevistador a quem cabe a responsabilidade de selecionar interlocutores ou entrevistados de modo que a amostra total observada ou entrevistada contenha iguais proporções de cada característica que está sendo avaliada, ok? Então são esses três pontos que a gente tem que considerar, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira é para amostragem por cotas. Classificação da população em termos das propriedades que se sabe, né? Que se sabe ou se presume serem relevantes para o estudo. Determinação da proporção da população para cada característica, propriedade relevante. Fixação de cotas para cada observador ou entrevistador, a quem cabe a responsabilidade de selecionar interlocutores ou entrevistados, de modo que a amostra total observada ou entrevistada contenha iguais proporções de cada característica que está sendo avaliada. Ok. Então o que acontece? Você pode até se confundir o processo de amostragem por cotas com o processo de amostragem aleatória estratificada. Cuidado! Ela tem algumas diferenças. Enquanto a amostragem aleatória estratificada ela trabalha em termos da proporção de cada parcela, né, do total da amostra, aqui não. Na amostragem por cotas, ela vai considerar características, né? Então quais são as características? O público feminino, masculino, ok? Então vamos lá. Aí se eu fosse, por exemplo, fazer uma pesquisa
que é com público feminino, eu tenho que olhar para determinadas características, né, ou propriedades que se sabe ou se presume serem relevantes. Por exemplo, para estudo específico com mulheres, eu poderia pensar quanto ao aceitabilidade de marcas de sapato. Um exemplo. Então, a amostragem por cotas, ela se confunde com um processo de amostragem aleatória e estratificada, mas ela vai levar em consideração características ou propriedade, né, da proporção dessa população. Existem características, ok? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui melhor para a gente entender. Então vamos supor aqui, admitamos que se deseja realizar uma pesquisa sobre intenções de votos em determinado município com 30 mil eleitores, né? Busca-se conhecer a intenção de voto dos homens e mulheres em função de seus níveis de escolaridade. O tamanho amostral foi dimensionado em 400 eleitores. Então vamos lá, procedimento. As variáveis sexo e nível de escolaridade são relevantes para o estudo. Por meio dos registros dos cartórios eleitorais ou com base em dados de outras pesquisas, são dimensionadas as porcentagens populacionais para cada um dos níveis das variáveis relevantes ao estudo, sejam proporções. Então vamos lá. Então você teria mais ou menos aqui, nesse exemplo de pesquisa eleitoral, então você vai considerar algumas variáveis dessa população. Então vamos lá, sexo. Então você tem a variável masculino e feminino. Mas também você tem a questão, né, e o percentual de cada um deles. Vamos lá, por exemplo, que masculino seja 60% e feminino 40%, ok? Essa é a amostragem por cotas, tá? Que nós estamos vendo. E também outra característica que nós teríamos aí seria escolaridade. Ok, vamos lá. Então temos aí a questão, a escolaridade analfabeto. Teríamos a escolaridade ensino fundamental. Teríamos ensino médio. E também teríamos a questão do ensino superior, ok? Então vamos lá. E aí nós temos também de novo os percentuais. Então vamos lá. Analfabeto 10, 50, 30 e 10%, ok? Então nós teríamos essa situação aqui para considerar em uma amostragem por cotas, ok? Então vamos lá. Como não dispomos aí das porcentagens de homens e mulheres para cada nível de escolaridade, vamos admitir que sejam iguais 60% homens e 40% mulheres para todos os níveis. Assim serão escolhidos 240 homens, 60% de 400 e 160 mulheres, ok? Então olha só, vamos supor que um tamanho amostral, então vamos supor que a população aqui nesse exemplo seja de 30 mil eleitores, ok? 30 mil eleitores. Então, a amostra, o tamanho amostral seria dimensionado 400. Fizemos o cálculo, consideramos lá o nível de significância, então 400. Igual a 400 eleitores. Só 10, ok. Então vamos lá. E aí nós temos mais da frente também, temos 160 mulheres, ok. Então olha só.
Nós temos aí então aqui os percentuais: 60% para homens e 60% mulheres. Para os níveis, assim serão. Já quantos níveis serão escolhidos? Então veja bem, se nós temos aqui nós estamos considerando essas características ou propriedades da população. Então, quando fala assim em questão do sexo masculino, se nós temos aí 60% dos eleitores em amostra 400, então 60% de 400, né, vai ser equivalente aí a 240 homens, tá? 240 homens. E mulher complementar, né? Para 400, então 40% aqui, considerando essas características da população, então nós vamos ter aí 160 mulheres, né? São esses valores que nós temos que considerar. E já quando a gente olha lá considerando a escolaridade, então vamos lá. Dos homens selecionados, 24 deverão ser analfabetos, ok? Então, quantos analfabetos em relação a homens? 10%. Mas não foram 240, então 10% de 40. Então, analfabeto seria 10%, ficaria quanto aí? 10% de 240, 24, né? 24 homens, né? E mulheres ficaria 40% feminino. Então vamos lá, 240 homens e 170, dos 24 deverão ser analfabetos, 120 com ensino fundamental, 120 com ensino fundamental, né? Vamos fazer logo dos homens aqui. Então, olha, 120 seriam do ensino fundamental, com ensino fundamental, 72 com ensino médio, 72 com ensino médio, 72 com ensino médio e 24, né? Esses 10% de nível superior de 240 homens, então corresponde a 24 homens com curso superior, ok? Então vamos colocar aqui 24 homens, tá bom? Homens, 120 homens, 72 homens e 24 homens, ok? Tranquilo. E agora é o seguinte, esse percentual agora nós vamos pegar das mulheres, ok? Então vamos lá, 160, né, 40% das mulheres, e aí a gente vem para os percentuais agora em relação a mulheres. Das primeiras 40% das mulheres são 160. Agora a gente vem 10% de 60, 16, ok? Temos aí então o que? 16 mulheres, ok? 16 mulheres agora, que são 16 mulheres que M mulheres, tá? 16 mulheres, ok? Vamos abrir aqui o percentual. E com relação aos 40% de mulheres na população, que são 160, mas desses 160 eu tenho 50% que são também desse valor aqui. Então nós vamos lá, são aqui nesse caso, calculando esse percentual aqui rápido, vai ficar 90, né? 90, né? 120, agora ficam 90 mulheres, ok? 90 mulheres. 90 mulheres com ensino fundamental.
E aqui 40% da população que é feminino, 160. Agora se eu pegar os 30% de 160, nós vamos ter aí o complementar, né? De 72, agora nós vamos ficar com 49. 49, ok? 49 mulheres. E aqui embaixo do superior, se nós temos 24 homens, mas das 160 mulheres, nesse percentual aqui de ensino superior, ficam 16 mulheres, ok? 16 mulheres. Então vamos lá. Então analfabetos, né? Nós vamos ficar aí com esses percentuais aí, ok? Então a gente pode fazer um segundo quadro, ok? Nós vamos fazer um segundo quadro. Então vamos ficar escolaridade. E aí vem homens, mulheres e as demais categorias ou propriedades, que é analfabetos, ensino fundamental, ensino médio, superior. E temos aqui a soma, tá? A soma total. Então vamos lá. Então nesses dados da população, 400, começando a dividir 60% são homens, 40% mulheres, então temos esses valores, 240 a 160. Então eu sei que aqui embaixo, nessa soma aqui, que vai ter para analfabetos, então aqui eu tenho, olha, 24, ensino fundamental homens 120, aqui eu tenho ensino médio 72 e aqui eu tenho superior 24. Nessa proporção de 60% homens, 40% mulheres e os percentuais aqui de escolaridade, então para mulheres, nesses 400 aqui eleitores, a divisão vai ficar assim, olha, 16 mulheres analfabetas, 90 mulheres têm ensino fundamental, isso vai para 49 mulheres com ensino médio e 16 mulheres com ensino superior, ok? E aqui nós temos as somas, os 240 homens e aqui é 80, né? Tá alguma coisa errada aqui. Aqui é 80. 16, 49. Ok, 160. Então são esses percentuais aqui, tá bom? Então olha só como fica a divisão aqui, olha. Então essas são as cotas. Então um determinado grupo de pesquisador... Vamos voltar no terceiro link. A gente só vai finalizar esse exemplo. A gente já finaliza por hoje, que já são mais de 10 horas. Tá bom, pessoal? Vamos voltar no terceiro link. Eras, não estava gravando. Meu Deus do céu.